Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui para mais uma videoaula, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa embriologia. Na verdade, a gente já falou na aula passada sobre os tipos de ovos, né? A gente falou um pouquinho sobre eh, com relação ao vitelo, a quantidade de vitelo que pode existir dentro de um ovo. Falamos também um pouco sobre os tipos de clivagens, né? A segmentação dos ovos, se ela é holoblástica, se ela é meroblástica. Então a gente estudou um pouquinho sobre os tipos de ovos. Lembrando que o ovo nada mais é do que o resultado da fecundação entre dois gametas, né? Então o gameta masculino fecunda o gameta feminino, dando origem então à estrutura do ovo. Na aula de hoje, a gente já vai um pouco além disso, a gente vai estudar os estágios embrionários, né? Tanto que o nome da nossa aula está aqui, ó, gastrulação, neurulação e organogênese. A gente vai falar também sobre os tipos de animais que apresentam cada um dos movimentos embrionários. Então a gente vai estudar um pouco mais detalhadamente esse assunto que é a embriologia. Vamos lá, preparados? Então, valendo. Primeiro de tudo, nós temos a fecundação, como nós vimos, né? A fecundação nada mais é do que o encontro dos gametas, tá aqui a união dos gametas, o espermatozoide fecundando o óvulo. Nessa imagem a gente pode ver isso muito bem. As estruturas, né? Então tá aqui, ó, o espermatozoide libera o seu acrossomo, as substâncias enzimáticas rompem a parede do óvulo aqui, então os núcleos se encontram, olha que legal, os núcleos se encontram, os núcleos do espermatozoide mais o núcleo do óvulo, e então, a partir desse momento, nós já temos a fecundação. Aqui ao lado eu coloquei a imagem dos estágios embrionários que sucedem após a fecundação dos gametas. Então tá aqui a primeira imagem, é o zigoto, né, o ovo, né, o zigoto. Aqui ele já começa a entrar em divisão celular, a gente já pode ver aqui vesículas já mostrando o ponto de divisão. Nessa imagem D, nós temos aqui duas células já formadas, na imagem E4, né, em outro ângulo, e por aí vai o processo. Ó. O número de células vai aumentando. Olha na imagem H, a gente já tem uma série de células que já se multiplicou aqui. Aqui já é a etapa de mórula, né, que nós chamamos mórula. E nessa última imagem, imagem I, nós já temos uma blástula. O que aconteceu aqui na blástula? As células migram todas para a borda, aqui para a periferia, e aqui no meio forma-se então uma cavidade central, que é a blastocele. Então, essa imagem é bem legal, que a gente pode resumir aqui as principais etapas embriológicas, né? Desde o zigoto até as etapas mais avançadas, onde já temos um número considerável de células. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. A primeira delas, olha que legal essa imagem, antes da gente continuar. Temos aqui uma divisão, uma animação mostrando as divisões celulares. Olha lá, uma célula vai dividir em 2, 4, 6, 8, e o número tende a ir aumentando cada vez mais. E aquele ovo passa a ter uma série de células, né? Olha que legal. Uma imagem bem didática para a gente poder entender aí, né, numa forma tridimensional, o que está acontecendo com o processo embrionário. Muito bem. Aqui a gente tem a etapa de mórula, né? A mórula é o quê? É uma massa de células formadas a partir das primeiras divisões celulares, a partir das primeiras clivagens desse zigoto. Então o zigoto começa a sofrer sucessivas clivagens. Lembrando que clivagem é o nome para divisão celular dos blastômeros, né? Cada célula do ovo é chamada de blastômero. Aqui tem um blastômero, aqui tem outro, né? Os blastômeros. E esses blastômeros, eles vão sofrendo sucessivas divisões celulares, e o nome dessas divisões é clivagem, tá? Então nós temos aqui as primeiras clivagens, dando origem ao primeiro estado de células, né, onde nós temos um número de células aí chamado mórula. A mórula é uma fase depois da fecundação, né, logo após a formação do zigoto, transita para uma massa composta de cerca de 10 a 32 células. Como eu falei na aula passada, por volta da quinta clivagem, nós temos então esse estado que vocês estão vendo aqui, denominado mórula. Lembrando que cada célula dessa é uma célula blastômero. E um blastômero é o quê? O blastômero é uma célula indiferenciada. O que significa dizer que uma célula ela é indiferenciada? Significa que ela ainda não tomou uma forma. Significa que ela não tem uma função ainda. São todas células tronco. Célula tronco é uma célula que pode se tornar qualquer tipo de célula que o animal possua. Ela pode dar origem a qualquer célula do corpo de um animal.
tá? Nós temos vários tipos de células, né? Centenas de tipos diferentes de célula com funções diferentes. E a célula tronco é uma célula que tem a capacidade de se tornar essas células todas aí, tá? Então ela vai passar ainda por um processo de diferenciação, de transformação posterior, e ela vai se transformar nos tipos de células que nós temos nos vários tecidos que nós apresentamos no nosso corpo. Isso eu me refiro a todos os animais, tá? Lembrando que essa aula de embriologia ela não é para humanos apenas, ela se refere a todos os grupos animais aí de todos os filos que nós estudamos. Então, cada célula tronco dessa, posteriormente, ela vai se diferenciando e dando origem a células especializadas que, por enquanto, a gente ainda não vê aqui na mórula, tá? Na mórula, todas essas células ainda são iguais. Muito bem. Próxima etapa. Então, vamos começar da mórula em diante. Então, tá aqui a mórula. Nessa imagem, ó, vamos observando a imagem aqui, ó. Nós temos a mórula. Se você observar bem na segunda imagem aqui, essa mórula começa a sofrer uma segregação. As células elas estão indo então em direção à periferia aqui desse embrião, deixando evidente aqui na frente uma cavidade, um espaço. O nome desse espaço que se forma aqui, dessa cavidade que se forma, é blastocele. Ou seja, blástula é o nome do estágio que nós estamos aqui. E essa cavidade, esse espaço que se formou aqui no centro é a blastocele, ou seja, é a cavidade da blástula. Cele significa cavidade, espaço. Então aqui no meio formou-se uma cavidade, que é a blastocele. E as células estão todas aqui em voltas, tá? Eu quero que você entenda isso de uma forma tridimensional, esférica. Não pense 2D igual tá na imagem aqui. Eu quero que você pense disso como se fosse uma bola e lá no meio dessa bola ficou um buraco, ficou oco no meio dessa bola, dessa esfera. E esse buraco, esse espaço é a blastocele, tá? E qual a importância desse espaço? Bom, esse espaço é onde a célula vai se moldar a partir de agora. Aquele ovo ele vai começar a se moldar, preenchendo esses espaços internos, dando origem aos primeiros tecidos, que nós chamaremos de tecidos primordiais, tá? Então, por isso que é necessário a formação deste espaço, dessa cele, né, da blastocele, que é a cavidade da blástula. Muito bem, então esse período aqui, blastulação, encerra-se, vai desde a mórula até a blástula. Então, a blástula é a fase de desenvolvimento que ocorre após a mórula, caracteriza-se por uma forma arredondada e uma cavidade no centro do ovo cheia de líquido. Beleza, galera? Tudo bem? Deu para entender isso aí? Então, vamos embora. Então, a gente viu aqui, ó, mórula, as células migraram para a periferia e agora formou a blástula. E na sequência nós temos uma terceira etapa, a terceira fase aqui da segmentação, que é a gástrula. Bom, primeiro de tudo vamos pensar nesse nome, gástrula. Quando nós falamos de gastro, a gente já logo pensa em estômago, né, em sistema digestório, digestão. Quando a gente fala de gástrula, nós estamos nos referindo à gastrulação. Então, nós temos aí o nosso estômago, né? Então, por que nós estamos referindo este termo do embrião? Nem tem órgão, não tem célula diferenciada, não tem nada disso ainda. Por que eu estou me referindo ao sistema digestório dos animais? Porque quando nós temos aqui, ó, por exemplo, nós estamos aqui na blástula, essa imagem, certo? Eu vou até ampliar aqui para a gente ver melhor. Aqui nós estamos na blástula. Lembrando que aqui no meio temos uma cavidade e os blastômeros estão todos aqui em volta. Olha aqui, ó, os blastômeros e aqui no meio a cavidade da blástula. Muito bem. Nessa segunda imagem, nós vemos que há uma invaginação. Essa estrutura que eu estou apontando aqui, ó, com o mouse, ela é a invaginação. As células elas estão indo para o interior da blastocele. Olha que legal, as células estão indo para dentro daquela cavidade que se formou na blastulação. Tá formando uma dobra. Essa dobra aqui é uma invaginação. Quando as células elas migram para o interior do embrião, a gente chama isso de invaginação, tá? Aqui ao lado, notem que esse processo progrediu, aquelas células elas migraram aqui para o interior formando uma dobra. Essa curva, essa dobra que vocês estão vendo aqui, ó, ela é chamada de arquêntero. Aqui está a palavra ao lado, né? Arquêntero. Então, nós temos agora um tecido que está voltado para o interior, tá? Esse tecido da gástrula aqui, ó, para o interior. E nós temos a parte das células que ficou por fora. Nós temos, então, agora dois folhetos embrionários, tá?
O folheto embrionário que fica para fora, nós vamos chamá-lo de ectoderme. Olha o nome, ecto, fora, derme, tecido. Então ele é o tecido que ficou voltado para fora, tá? O tecido que ficou voltado para dentro, nós vamos chamar, obviamente, de endoderme, tá? Então, de novo, ó, tudo que ficou para fora, todas as células voltadas para a parte externa do ovo, são as células que chamam o primeiro tecido ectoderme. E as células que ficaram voltadas para dentro, que invaginaram para o interior da blastocele, que formaram o arquêntero, né? Nós chamamos essas células de endoderme. Então nós temos os dois primeiros folhetos embrionários, a gente chama de folhetos primordiais, né? São os primeiros folhetos que surgem, né? Que são estruturas que vão dar origem aí aos tecidos dos animais. Esses folhetos, a ectoderme e a endoderme. E o que é esse arquêntero? Esse arquêntero ele é um espaço que ficou aqui dentro da endoderme, né? Ó, as células invaginaram, formando um espaço aqui com uma entrada, tá? Então esse espaço chama-se arquêntero. E ele é, na verdade, o tubo digestório dos animais. Olha que legal, ele é o nosso tubo digestório, que vai desde a boca até o ânus, né? Então nós temos um tubo digestório e lá no embrião da gente ele começa a se formar na gastrulação. Muito bem. Então todo esse espaço que você está vendo aqui dentro dessa pequena massa de células, esse espaço, ele é o nosso arquêntero, que nada mais é do que o tubo digestório dos animais que vai da boca ao ânus. Essa abertura que vocês estão vendo aqui, chamada de blastóporo, ou poro da blástula, né? Tá vendo aqui que ficou uma entrada, uma abertura que dá acesso ao interior do arquêntero. Essa abertura é chamada de blastóporo. Muito bem. O blastóporo, ele vai ser, então, designado aí o orifício de abertura dos animais. Eu pus aqui duas classificações aqui na parte inferior, aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, duas classificações, né? Tá aqui, ó. O prostômio é o animal cujo blastóporo, prestem bastante atenção, cujo blastóporo, essa abertura, vai dar origem primeiramente à boca e depois ao ânus. Ou seja, nós temos um grupo de animais que primeiro vão dar origem à boca e depois ao ânus. Já outro grupo de animais, esse mesmo blastóporo aqui do embrião, tá? O mesmo blastóporo vai dar origem primeiramente ao ânus e depois à boca. Ou seja, o orifício que surge inicialmente é o orifício final do tubo digestório, que é o ânus. Já os animais prostômios, ele dá a origem primeiro à boca e ele termina a sua formação no ânus. Vejam bem, eu não estou dizendo que são animais que vão ter só boca ou só ânus, não é isso. Os animais vão ter a boca e o ânus. Porém, a origem deles, um vai começar primeiro pela boca, que é o animal protostômio ou prostômio, e o outro animal, deuterostômio, vai dar origem primeiramente ao ânus, tá? Quem são esses animais? Bom, fica fácil a gente ver primeiro aqui quem são os deuterostômios. São os equinodermos, são as estrelas do mar, ouriço do mar, tal. E os cordados, que somos nós. Então, nós somos animais classificados na embriologia como deuterostômios, ou seja, o nosso blastóporo lá do nosso embriãozinho deu origem primeiramente ao ânus e posteriormente à boca. O resto dos animais, né, todos os outros filos, os plateumintes, nemateumintes, anelídeos, moluscos, artrópodes, todos os outros animais são protostômios, ou seja, primeiro surge o orifício que vai dar origem à boca e posteriormente ao ânus. Tudo bem? Viram a diferença do blastóporo dos embriões, tá? Então, é muito importante nós conhecermos aqui todas essas estruturas que estão surgindo na gastrulação para a gente poder entender aí como que os tecidos surgirão, o que cada coisa vai dar origem, né? Então, a ectoderme aqui, ó, por exemplo, ela vai dar origem à nossa pele, ao revestimento do nosso corpo, né? Já o blastóporo aqui e o arquêntero, eles formam o nosso tubo digestório, né? A endoderme, ela vai revestir aí o nosso sistema digestivo. Muito bem. Tudo bem? Deu para entender essa primeira parte aí? Então, nós já temos dois folhetos embrionários, tá? Dois folhetos. O primeiro folheto é a ectoderme, o segundo é a endoderme. A endoderme envolve aí o nosso arquêntero, que nada mais é do que o tubo digestório, né? O intestino primitivo dos animais, que é esse espaço que se forma aqui aberto pelo blastóporo, diferenciando dois grupos de animais, protostômios e deuterostômios. Muito bem.
Então nós já vimos a mórula, a blástula, que formou a cavidade central, e a gástrula, que já teve uma invaginação e já diferenciou dois folhetos embrionários importantes aí para o estudo da embriologia. E agora a gente vai para a última etapa, chamada de neurulação. Olha aí, não é difícil, tá, galera? É só vocês ir acompanhando cada momento, cada estágio do processo embrionário, que você vai assimilando as estruturas, os tecidos que estão se formando, as células ali, como é que elas se orientam. Muito bem. Bom, para a gente falar de neurulação, primeiramente vamos pensar no nome, neuro. A gente está falando de neuro, a gente já pensa logo em cérebro. Olha que legal, neuro é o nosso órgão nervoso, né? Então nós estamos falando de sistema nervoso agora. Então nesse momento da embriologia, que não dá para enxergar quase nada, tudo uma massa de células, né? Pequenininha, microscópica aqui, mas a gente já está enxergando aqui o desenvolvimento das partes que virão formar aí os tecidos, os órgãos do corpo da gente, né? Então a neurulação, ela tem esse nome porque nesse momento vai se formar aqui o folheto embrionário que dará origem ao tecido nervoso. Muito bem. Então, eu quero que vocês vejam essa imagem que está aqui por último, que nós vimos na gastrulação. Nós vamos inverter essa imagem agora, nós vamos ver ela de frente, assim, nós estamos vendo o blastóporo, essa abertura que você está vendo aqui branca, ó. Esse centro da imagem aqui, isso é o blastóporo, tá? E aqui nós temos os dois folhetos embrionários. Esse folheto mais externo, que está na cor roxa, aqui, ó, esse folheto mais externo na cor roxa é a ectoderme, tá aqui, ó, o tecido externo. Já o outro folheto que está por dentro aqui é a endoderme. Muito bem. Então vamos observar aqui na ectoderme, está tendo um achatamento. Vocês estão conseguindo enxergar aqui uma parte achatada da ectoderme? O nome dessa parte achatada é placa neural. Então é um achatamento que começa a haver, as células vão ficando lineares aqui, ó. Elas deixam de tomar essa forma esférica do restante do ovo, e aqui numa dessas porções a gente tem um achatamento chamado placa neural. O que vai acontecer com essa placa neural na sequência aqui? Olha aqui o que está acontecendo com ela. Ela está invaginando. Então, depois que aquelas células sofreram um achatamento, elas começam a invaginar, tá? Essa invaginação que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo que as células estão migrando para o interior, formando uma espécie de uma dobra. Então, aqui nós temos uma goteira neural. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma goteira neural. Tudo está se achatando junto aqui, ó, tá vendo? A parte da mesoderme, da endoderme, perdão, aqui também está se achatando, tá? Nesse momento a gente passa para a próxima imagem e vê o que aconteceu aqui, ó. Então toda essa goteira neural, ela se juntou no final ali, ó, e ela formou um negócio chamado tubo neural. Formou um tubo aqui, tá vendo que ele tem um espaço interno aqui também, cercado por células. Então, o que aconteceu? A ectoderme, que era o tecido mais externo, deu origem ao tubo neural. O que é o tubo neural? É o nosso sistema nervoso, é o nosso cérebro, né? O nosso encéfalo, a nossa medula espinhal, os nossos nervos, toda a parte de condução de impulso nervoso do corpo de um animal é formado aqui durante esse momento chamado neurulação. Tá vendo aqui, ó? Então esse tubo neural nada mais é do que o nosso sistema nervoso, só que ainda numa fase embrionária. Mas a partir daqui, as células do tubo neural elas começam a se especializarem, dando origem às células nervosas do nosso corpo. Muito bem, vamos voltar aqui para a primeira imagem. Então, já vimos que a placa neural formou uma goteira neural que posteriormente formou um tubo, que é o sistema nervoso, o tubo neural. Agora, se vocês observarem bem aqui na imagem da endoderme, aqui está a endoderme, que é o folheto embrionário interno, né? Aqui no meio nós temos o arquêntero, né, que é aquela cavidade no interior da gástrula, né? E aqui nós temos umas células em volta. Aqui nessa parte que as células estão com uma cor diferente, uma coloração mais clara, também está havendo um achatamento de células. Essas células que estão se diferenciando aqui, elas vão formar um outro tecido que nós vamos denominar mesoderme. Então surge aqui o nosso terceiro folheto embrionário. Todas as células que ficaram para fora nós vamos chamar de ectoderme. As células que vão ficar para o interior nós vamos chamar de endoderme. E as células que estão se formando aqui agora, esse grupo de células amarelinhas aqui, ó, que eu estou apontando, elas vão se desprender, dando origem ao terceiro folheto embrionário que nós vamos chamar de mesoderme. A palavra meso significa mediano, do meio. Então,
A gente tem a ectoderme, que é o de fora, a endoderme, que é o de dentro, e agora a mesoderme, que é o folheto embrionário mediano, ele fica no meio, tá vendo? Aqui a mesoderme já está se formando, ó. E nessa última imagem, olha o que aconteceu, a mesoderme ela já se desprendeu da endoderme, olha aqui, então nós já temos 3 folhetos, ó, veja bem. Nós temos o folheto externo, que é a ectoderme, temos o folheto interno aqui nessa cor laranja mais escuro, que é o folheto que forma a endoderme, e agora nós temos entre as duas, nós temos a mesoderme formada aqui, ó. A mesoderme, muito bem. Tem também uma cavidade no interior da mesoderme, se vocês observarem bem aqui, ó. A mesoderme tem um buraquinho dentro dela, um espaço, né? As células estão circundando um espaço. E esse espaço nós vamos dar o nome de celoma. Aqui está o nome, ó, celoma. Tá? Então o espaço que está envolvido completamente aqui pela mesoderme, nós temos a celoma. Então, se você observar bem, nós temos 2 espaços, 2 cavidades que se formaram aqui. Nós temos a celoma, que está envolvida pela mesoderme aqui, e nós temos também uma outra cavidade aqui, que é a cavidade do arquêntero, que é o intestino, que é o tubo digestório dos animais. É por dentro desse espaço aqui que o alimento vai passar, né, que vai ser digerido. Já essa cavidade que está em volta da mesoderme aqui, ela forma a celoma. Aí você pergunta, professor, mas o que é a celoma na gente? Se nós cortarmos o nosso corpo no meio, a gente vai ver os órgãos lá dentro, né? O pulmão, o coração, o fígado, o estômago, o intestino, os órgãos estão lá. Aqueles espaços entre um órgão e outro, aquele espaço é chamado de celoma. Se nós tirarmos os órgãos de dentro do corpo de alguém, vai ficar um buraco. Aquele buraco, aquele espaço que se forma ali é a celoma. Então, definição de celoma é a cavidade corpórea dos animais, tá? Então nós temos um espaço onde estão inseridos os órgãos. Então, de novo, ó, celoma é a cavidade corpórea dos animais onde estão inseridos os órgãos, tá? Então, a celoma, ela é um folheto embrionário, ela na verdade ela é envolvida pelo folheto embrionário mesoderme. Então, na imagem final aqui a gente já tem, ó, de novo, a ectoderme, que é o tecido mais externo, a endoderme, que envolve aqui o sistema digestório, né, que foi formada lá na gastrulação, e agora a mesoderme aqui, que é o tecido mediano, que envolve uma cavidade chamada celoma, que nada mais é do que a cavidade corpórea onde estão inseridos, onde estão depositados os órgãos dos animais, tudo bem? E aqui o tubo neural, né, que é importantíssimo, que ele é o nosso folheto formador aí do nosso sistema nervoso, tá? E por último, galera, para acabar aqui agora, a gente vai voltar para essa imagem aqui, ó, né? Opa! Isso, para essa imagem aqui. Essa aqui, muito bem. Se você observar muito bem aqui, nós temos a endoderme, que é esse folheto que forma o tubo digestório, e tem umas células que estão indo para fora. Nota que agora ela está indo para fora, a gente não vai falar mais invaginação, e sim evaginação, elas estão evaginando. Ou seja, essas células estão se dobrando para a parte de fora da endoderme, tá? Elas estão formando uma curva, se acentuando para fora. Muito bem. Essas células vão... Essa evaginação vai progredindo até que forma uma estrutura no meio aqui, ó, bem no centro, tá, desse embrião, que é chamada de notocorda. Olha que legal. Essa estrutura ela só vai aparecer nos animais chamados cordados, que somos nós. Então, os animais cordados, eles têm uma estrutura chamada notocorda, que nada mais é do que a nossa coluna vertebral. Olha que legal. A notocorda, ela dá origem à nossa coluna de vértebras, né, que envolve o sistema nervoso da gente ali. Então, nós temos uma coluna, que são as nossas vértebras, que passam nas nossas costas, né? Então, essa coluna vertebral, ela é formada a partir desse folheto chamado notocorda, tá? Então, a notocorda ela é fundamental e obrigatória para todos os animais do filo dos cordados. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos eles têm essa estrutura no seu embrião. Então, resumindo, galera, fechando aqui a nossa parte de neurulação, o que se formou aqui? Nós temos, então, o folheto externo, tá? Que é a ectoderme, o folheto interno, que é a endoderme. Esse folheto interno, ele dá origem aqui a um espaço chamado arquêntero, que nada mais é do que a passagem do alimento dentro do tubo digestório, é o intestino primitivo dos animais aí. Já o folheto
mediano que é formado aqui, né, que é o mesoderme, ele também vai envolver uma cavidade chamada celoma, que é a cavidade no qual estão inseridos os órgãos viscerais dos animais, e o tubo neural, que é formado a partir da ectoderme. Ele se forma para dar origem a todos os órgãos aí do sistema nervoso, e a notocorda também se forma a partir da endoderme, de uma evaginação da endoderme, dando origem a essa estrutura chamada notocorda, que vai tornar-se a nossa coluna vertebral. Beleza, galera? E aí a gente então encerra essa parte aqui das etapas da embriologia, as etapas embrionárias. Começamos aqui na mórula, primeiro o zigoto, né? Ó. Nós temos o zigoto multiplicando-se aí para a mórula. Depois a mórula forma uma cavidade no seu interior, dando origem à blástula. Né? Na blastulação aqui a gente vê uma cavidade, a blastocele. Depois a gastrulação, onde há uma invaginação, dividindo aqui os dois primeiros folhetos, a ectoderme e a endoderme. Depois nós temos a etapa final, onde forma-se a mesoderme, onde dá origem ao celoma, que é aquela cavidade completamente envolvida pela mesoderme que nós vimos aqui, a notocorda e o tubo neural. Tudo isso acontece durante a neurulação, que é a quarta etapa de segmentação embrionária que nós temos aí. Beleza, galera? Muito bem. Os animais, eles são divididos aí em 3 grupos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora, tá? Então, o primeiro grupo de animal que nós temos aqui são os animais chamados de acelomado. O que é um animal acelomado? Esse A é de negação. Então nós temos um animal que não possui celoma. Eu pus no exemplo aqui para vocês, na imagem, uma planária, que é um plateuminte, que é um verme chato. Esse animal é um animal acelomado. Vejam que ele não tem cavidade corpórea nenhuma, tá? Então nós temos aqui, ó, esse tecido mais externo que vocês estão vendo é a ectoderme. Esse tecido do meio que nós estamos vendo aqui é a endoderme. Tudo o resto está preenchido por células, e aqui dentro nós temos o tubo digestório desses animais. É a única cavidade que há no corpo deles. Portanto, esse bicho não tem celoma, tá? Ao lado nós temos um animal que tem aqui, ó, aqui eu pus uma lombriga, o verme representante aqui é a lombriga, que é um pseudocelomado. Bom, a palavra pseudo, ela significa falso. Então esse animal tem um falso celoma. Vamos entender esse falso celoma. Esse tecido em vermelho é a ectoderme, é o tecido mais externo, tá? O tecido amarelo aqui no centro é a endoderme, beleza? E o tecido em azul é a mesoderme. Mas se vocês observarem bem, a cavidade que está aqui em azul clarinho, toda essa parte que eu estou apontando aqui é a cavidade corpórea. Eu não posso chamar essa cavidade de celoma. Por que não? Por que não, professor? É uma cavidade que está aqui, ó, dentro da mesoderme. Tudo bem. Mas se vocês observarem bem, ela tem contato, ela toca, essa cavidade toca a nossa endoderme aqui, ó. E pelo fato de ela entrar em contato com a endoderme, eu não posso considerá-la celoma, tá? Ela deve tocar apenas a mesoderme para ser celoma. Como ela toca a endoderme, ela é considerada, então, um pseudoceloma. Então, esses animais, que são os nemateumintes, os vermes cilíndricos, eles são considerados pseudocelomados. E agora, comparando a última imagem aqui, ó, agora nós temos um animal celomado. Eu pus de exemplo aqui um anelídeo, uma minhoca, né? Então, eles são celomados. Como que a gente vai observar aqui, ó? Em vermelho nós temos a ectoderme, o tecido externo. Em amarelo nós temos a endoderme. E tudo em azul escuro aqui, ó, nós temos a mesoderme. Olha que legal. E a cavidade, ela está aqui entre a mesoderme. Então, dentro da mesoderme, nós temos a cavidade celomática. Se vocês observarem bem no animal celomado, a cavidade, a celoma, ela só toca a mesoderme, ela só tem contato com esse revestimento que está em azul escuro aqui, ó. Notem que toda a cavidade celomática só tem contato com a mesoderme. Portanto, esses animais são chamados de animais celomados. Então, nós separamos 3 grupos de animais. Acelomado não forma cavidade nenhuma, tá? Então, ele é um animal que só forma 2 folhetos aqui, ele só forma a ectoderme e a endoderme. Só, ele não tem mesoderme, os animais acelomados, tá? Não há mesoderme no animal acelomado, ele só forma 2 folhetos embrionários. Já o pseudocelomado, ele é um animal triblástico, ele tem os 3 folhetos embrionários, tá? Triblástico significa
Animal que tem os 3 folhetos. Ele tem a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Então ele é um pseudocelomado por quê? Porque embora ele tenha os 3 folhetos, mas a celoma, a cavidade dele aqui, ela não é envolvida totalmente pela mesoderme, ela também encosta na endoderme. Então eu não posso considerar isso uma celoma verdadeira. Então eu chamo ele de pseudocelomado. E por último, o animal celomado verdadeiro, ele tem os 3 folhetos também, ele é triblástico, tá? Porque ele tem os 3 folhetos embrionários, porém a cavidade celomática dele aqui, ó, ela é envolvida apenas e tão somente pela mesoderme. Tudo bem, galera? Deu para entender então a diferença entre os 3 grupos de animais? Acelomado, pseudocelomado, celomado. Só para constar, nós somos animais celomados, tá? Nós somos animais mais evoluídos, então a nossa celoma ela é completamente envolvida aí, de fato, pela mesoderme e somente pela mesoderme. Tá? Então essa é a definição. Se cair lá na prova, defina um animal celomado, o que você vai responder? Animal celomado é um animal cuja cavidade corpórea é completamente envolvida pela mesoderme. Pronto, você já acertou a questão, tá? Muito bem. Vamos lá então, vamos continuar aqui para ver o que nós temos. E aí aqui, chegando quase ao finzinho da nossa aula, nós temos aqui os derivados da camada germinativa dos mamíferos. Então, em nós mamíferos, o que vai dar origem a cada um dos 3 folhetos? Então tá aqui, a ectoderme, ela dá origem a sistema nervoso, pele e os seus anexos, córnea e cristalino, que são membranas que nós temos no nosso globo ocular, e o epitélio de aberturas, né? E o que seriam esses epitélios de abertura? Epitélio oral, nasal, anal, todas as aberturas do nosso corpo, todas as partes onde nós temos epitélios de abertura, nós temos aí uma origem ectodérmica, ou seja, aquele folheto externo deu origem. Tá aqui, ó, na imagem, a ectoderme dá origem a ele. Muito bem. A endoderme, nos mamíferos, ela vai dar origem ao quê? Ao epitélio do trato digestório, ou seja, o revestimento no nosso tubo digestório. Tá? A glândulas anexas, o que tem glândula anexa? O fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, as glândulas salivares, tudo, né, que está relacionado aí a órgão anexo. E ao epitélio do trato respiratório, né, todo o revestimento do nosso sistema respiratório. E por último, a mesoderme, o que ela vai dar origem em nós mamíferos? Ela vai dar origem aos nossos tecidos conjuntivos, aí entra todos os tipos, né? Tecido conjuntivo cartilaginoso, ósseo, hematopoético, que é o sangue. Nós temos aí gordura, né? Tecido adiposo, as células de defesa do sangue. Então tudo isso faz parte do tecido conjuntivo que é formado a partir da mesoderme. Lembrando, o mesoderme é aquele folheto embrionário do meio, que envolve a celoma. A musculatura lisa, esquelética e cardíaca, ou seja, todos os músculos do nosso corpo, incluindo o coração. A derme, que é a camada de revestimento da nossa pele, tá? Uma camada mais interna. Veja bem, eu não estou falando da pele, tá? Estou falando apenas da derme, a pele e os seus anexos, né? Como glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, pelos. Todas essas estruturas, elas partem da ectoderme. Mas da mesoderma nós temos a derme, que é a camada interna aí da nossa pele, tá? Além disso, a mesoderme dá origem também aos rins, que é o nosso órgão filtrador do sangue, e ao sistema reprodutor, né? Todo o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, ele surge a partir da mesoderme. Então, nessa tabelinha aqui, a gente tem um resumo, né, de cada um dos folhetos embrionários e o que esses folhetos embrionários dão origem. A gente chama isso de organogênese, né? Qual que é a organização do surgimento de cada órgão, né, de cada parte do nosso corpo, de cada tecido aí dos mamíferos. Eles vêm de qual folheto embrionário? Lembrando que são só 3 folhetos embrionários: ectoderme, endoderme e mesoderme. Todos os nossos órgãos têm que partir de um desses folhetos embrionários aqui. Beleza? Então tá aqui, ó, um esqueminha mostrando aqui de forma bem didática, né, no feto, tá vendo aqui, ó, a ectoderme, dando origem ao sistema nervoso dos animais, ó, aqui, ó, a medula espinhal. Aqui ao lado nós temos a parte de alguns órgãos, né, aqui, ó, os músculos, os ossos, sistema circulatório, o sangue da gente, o coração e tal. E por último, a endoderme, dando origem ao sistema respiratório e digestório. Beleza, galera? Então, é isso aqui. Fechamos mais uma aula hoje. Essa aula foi a aula, então, das etapas de segmentação embrionária
passando aí desde a formação do zigoto, passando por mórula, blástula, gástrula, neurula. E a gente viu também a organogênese, como que é a organização aí dos folhetos embrionários, o que cada folheto vai dar origem nos mamíferos. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, eu estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida, tá? Em anexo eu vou passar para vocês também a tarefa, os exercícios que vocês precisam fazer para essa aula de hoje. E em breve também eu vou marcar uma aulinha presencial ao vivo aí para a gente discutir os nossos exercícios, para a gente poder tirar as nossas dúvidas. Galera, fiquem com Deus, muito obrigado, se cuidem, saudade de todos vocês, um grande abraço aí e até a próxima, valeu!